Semana passada anunciei que estaríamos a falar ao longo dos próximos domingos no Evangelho de Lucas. E peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, pois é aí que nós vamos continuar. Ainda estamos no capítulo 1 de Lucas. E eu queria ler convosco nesta manhã os versículos 15 de Lucas, Lucas capítulo 1, o versículo 15 até ao versículo 17. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Na semana passada falei-vos sobre o anúncio que foi feito a Zacarias, o sacerdote que era casado com uma mulher chamada Isabel, que era estéril e já avançados em idade não tinham filhos. Mas o Senhor disse-lhe: a tua oração foi ouvida. E a graça e a bênção que Deus lhe concedeu foi de ser pai de um filho. Mas uma bênção adicional, era um filho especial. Tão especial que agora aqui está esse filho anunciado e que eu gostaria de falar sobre esse filho. Esse filho será João Batista. João Batista. E diz aqui, acerca de João Batista, que ele será grande diante do Senhor. E este era motivo de grande alegria para muitos, não apenas para Zacarias, mas também para muita gente. Nós começámos a ler no versículo 15, mas o versículo 14 diz: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Imaginem, vocês que são pais e mães, alguém vos dizer: olha, o teu filho ou a tua filha vai ser uma alegria para muita, muita gente. Vai ser um grande homem, uma grande mulher. Ficávamos satisfeitos, não era? Imaginem vocês que não são pais, vocês que são jovens, adolescentes, que alguém vos dizia: tu vais ser a alegria de muita gente. Vais ser um grande homem, uma grande mulher. Quem não quer ser grande? Nós vivemos num mundo em que toda a gente quer ser grande. Ser grande para muitos é apenas ter, sei lá, um grande empresário, um grande jogador de futebol, conhecido mundialmente, ganhando milhões, um grande cantor, um grande, aos olhos do mundo. Ser grande é ter alguma coisa ou fazer alguma coisa que dê fama, poder, projeção. É por isso que quando nós assistimos àqueles concursos de descoberta de talentos, quase não se ouve publicidade para fazer as audições, os castings, não é? Como agora se diz. Mas é espantoso quando nós vemos as filmagens, são filas e filas de jovens, perdendo de vista, porque todos querem ser grandes, famosos, ter alguma coisa que lhes dê projeção, estar à frente e ver as pessoas aplaudir. No mundo de hoje, isso é ser grande. Grande empresário, ter muito dinheiro, grande político ou grande governante, grande em qualquer coisa. Mas muitas vezes esses grandes que o mundo apresenta são tão pequenos,
Não todos. Mas vemos pessoas que são tão pequenas em ética, em moral, em alegria, em paz, em felicidade. Muitos se alegram, mas entristecem outros. E o que o Senhor promete aqui a Zacarias é que o filho dele será motivo de alegria para ele, mas para muita gente. E essa alegria vem porque ele será grande, não diante dos homens, mas diante de Deus. Grande aos olhos de Deus. E porquê é que ele seria grande aos olhos de Deus? O que é que faz de uma pessoa ser grande? Se vocês querem ambicionar alguma coisa boa para a vossa vida, para a vida dos vossos filhos ou netos, ambicionem que seja grande aos olhos de Deus. Porque a grandeza do mundo acaba. Acaba. Os famosos, os poderosos, os ricos, os que têm muita influência nos outros, todos esses um dia terminam. Já terminaram e vão terminar. Alguns terminam em desgraça, outros terminam com o seu poder, com a sua riqueza, com a sua fama, mas nada os acompanha para a eternidade. Mas ser grande aos olhos de Deus, essa é uma grandeza que acompanha por toda a eternidade. E João seria grande. E diz o versículo 15 que ele seria grande porque ele seria cheio do Espírito Santo. Esta é, sem dúvida, o principal requisito para ser grande diante do Senhor. Este é, sem dúvida, aquilo que é mais importante para se ser grande diante do Senhor. Jamais alguém será grande se descurar a sua vida espiritual. Grande não é aquele que se supera, aquele que confia nas suas muitas capacidades. Grande é aquele que vive na dependência de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, então sou forte. Desculpem. Quando sou fraco, então sou forte. E ser cheio do Espírito Santo, que seria uma das características de João Batista, ser cheio do Espírito Santo é viver na total dependência do Espírito. E quem vive na total dependência do Espírito, vive na dependência do Senhor Todo-Poderoso. Não é um Senhor qualquer, não é um poder qualquer, é todo o poder. É o poder do Espírito do Senhor. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24 e 25, diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andar em espírito é andar debaixo da orientação, em submissão ao Senhor. E para isso é necessário crucificar a carne. Ou seja, para isso é necessário crucificar o seu eu, o seu ego, a sua vontade, os seus desejos. Não se pode ser cheio do Espírito Santo e viver procurando satisfação para a sua própria vontade, para a sua própria carne, para os seus próprios desejos. O crente cheio do Espírito Santo está preocupado com a vontade de Deus, em agradar a Deus, em servir a Deus e não servir-se, não se agradar a si próprio. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado e controlado pelo Espírito do Senhor, em vez de ser controlado por qualquer coisa que este mundo oferece. Em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando alguém se enche de vinho, ou de bebida alcoólica, ou de outra coisa qualquer, essa pessoa fica descontrolada, passa a ser dominada por aquele vício, por aquela... Não é só o vinho. Nós podemos ficar embriagados de raiva, de ciúme, de medo até,
de muitas coisas. Mas o que o Senhor diz é: não deixes que seja o que for te domine e que te descontrole. Uma pessoa cheia de vinho não é uma pessoa controlada pelo vinho. É uma pessoa descontrolada pelo vinho. Descontrolada, não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe para onde anda, não controla os seus movimentos, por isso vai aos esses, vai a cair, a tombar. Vinho, droga, seja o que for. E o que o Senhor diz é: não deixes que nada te descontrole, mas vive uma vida controlada pelo Espírito do Senhor. Gálatas 5:22 fala-nos do fruto do Espírito. E naquela lista que lá está, de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, a última que aparece é temperança. A palavra temperança quer dizer autocontrole, autodomínio. E quem é capaz de se dominar? Aquele que se deixa dominar pelo Espírito do Senhor. E quem é que faz isso? Aquele que é cheio do Espírito do Senhor. João Batista seria grande aos olhos de Deus, porque ele seria cheio do Espírito Santo. Ninguém será grande aos olhos de Deus se não tiver uma vida espiritual correta, diante de Deus, em submissão ao Espírito do Senhor, buscando a Deus, a sua palavra, a cada dia. Queres ser grande aos olhos de Deus? Então, crucifica a tua carne, a tua vontade. Porque Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não importa mais o que eu quero. Não importa mais o que me agrada. Muitas pessoas procuram a Deus para conseguir aquilo que querem, aquilo que lhes agrada, para conseguirem coisas que este mundo oferece. Não precisam de vir a Deus para isso. O diabo oferece também. Mas quando nós vamos a Deus porque queremos viver a sua vontade, o que é que o Senhor diz? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele acrescenta aquilo que nós precisamos, aquilo que é bom para nós, aquilo que é agradável, e não aquilo que é supérfluo, ou aquilo que nos vai levar à perdição. Muitos, na ânsia de ser grandes, por exemplo, ter muito dinheiro, arruinam as suas vidas no jogo, ficam escravos do jogo. Outros nos vícios, outros na corrupção. Ser grande aos olhos de Deus requer apenas que a sua vida seja dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Busca ao Senhor e serás grande, porque Ele é grande. Não grande aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. João Batista não teve muita fama. Foi conhecido, sim, mas foi conhecido por alguma coisa que ninguém queria ser. A Bíblia diz que João Batista vestia-se de pele de carneiro. Andava vestido com peles. Vivia no deserto. Ele não procurou as grandes cidades para ter muita audiência, para ter muitas palmas. Ele era a voz que clama no deserto. Mas estava a fazer a vontade de Deus, preparando o caminho do Senhor. Não buscou para si os louros, não buscou para si a ovação, não quis as luzes da ribalta, quis apenas fazer a vontade de Deus. Por isso ele era cheio do Espírito Santo. Fiel à missão. Fiel à missão. João era fiel à missão que Deus lhe tinha dado. Por isso ele era grande aos olhos do Senhor, grande diante do Senhor. O Senhor tinha dito a Zacarias que ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele tinha a missão de pregar o arrependimento, de preparar o povo para a chegada do Messias. E ele cumpriu fielmente aquilo que o Senhor lhe tinha dito. No capítulo 3 de Lucas, no versículo 2 até ao versículo 4, nós lemos assim: e sendo Anás, Lucas 3, 2 até 4, e sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto
a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E isso ele fez. Tinha sido para isto que ele tinha sido chamado, que ele tinha nascido, e ele cumpriu fielmente. A sua missão era preparar o povo para a chegada do Messias, pregar o arrependimento e levar o povo à conversão. E isso ele fez fielmente. Ele não acrescentou nada à mensagem que Deus lhe tinha dado. Não inventou. Não mudou a mensagem para ser mais popular. Hoje muitos pregadores querem mudar a sua mensagem para ficarem muito populares, para receberem muitos likes lá nas redes sociais, para procurarem a fama. Muitos procuram ver, e alguns até acham que grande é aquele pregador que tem milhões de visualizações no YouTube. Não é isso que a Bíblia fala. Não quer dizer que não haja grande aos olhos do Senhor quem tenha, mas não é isso que define. O que define é ser cheio do Espírito de Deus, e o que define é ser fiel à missão que o Senhor incumbiu. E ele foi fiel. Alguns pregadores de hoje, e alguns crentes até, para não ficarem, para que os seus amigos não se ofendam, para não perderem amizades, para não perderem emprego até, mudam as suas convicções. Não apresentam o Evangelho como ele é ensinado na Bíblia. Não falam de pecado nem de arrependimento. Falam apenas de coisas bonitas. Mas temos que ser fiéis. João disse o que tinha que dizer, aquilo que Deus queria que ele dissesse, e nunca deixou de falar a verdade. E por isso ele foi grande aos olhos de Deus. Se tivermos um amigo que está mal, vamos com amor dizer-lhe que está mal, porque é por amor que nós vamos ajudá-lo a sair desse mal onde está. Não vamos dizer, não, está tudo bem. Se está em pecado, um irmão, vamos com amor dizer a esse irmão que precisa de mudar a sua vida, de se arrepender. Não é dizer, não, está tudo bem, Deus perdoa e pronto, Deus ama-te. Sim, Deus ama. Mas Deus quer que sejas uma nova vida, uma nova criatura, vivendo o arrependimento, vivendo com Ele. João Batista nunca se calou. E sabem, isso teve um preço. E essa é a terceira coisa que eu queria aqui destacar. Porque ele foi grande aos olhos de Deus. Ele foi grande aos olhos de Deus porque era cheio do Espírito Santo. Ele valorizou o seu relacionamento com Deus. Ele era homem grande diante de Deus porque ele foi fiel à missão que lhe tinha sido dada. Não fugiu e foi fiel, mesmo que isso tivesse um preço. A terceira coisa é, João estava disposto a pagar o preço. Em Marcos, é o livro antes de Lucas. Se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias em Marcos, fala-nos também de alguma coisa de João Batista. E no capítulo 6, Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14, nós não vamos ler tudo, apenas vou dar a referência para os irmãos poderem depois ler. Mas, a partir do versículo 14, fala da morte de João Batista. Como é que João Batista morreu? Versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E, irmãos, no versículo 27 e 28 diz, e enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e o degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. Os irmãos sabem a história. João denunciou o pecado do Herodes. E por causa da sua mulher, Herodias, que não gostava nada dele, ou seja, ele não era
grande aos olhos da rainha nem do rei, era grande aos olhos de Deus. Ele foi posto na prisão. E ela, não estando satisfeita que ele estivesse na prisão, engendrou ali uma maneira de levar a filha a convencer o Herodes a degolá-lo, tirar-lhe a cabeça e trazer-lhe a cabeça numa bandeja. E isso aconteceu. Ele morreu por ser fiel a Deus. O que é que isto quer dizer? Que vamos todos ficar degolados se queremos ser grandes diante de Deus? Às vezes degolados de outras maneiras, sim. Mas a verdade, o que isto quer dizer é que nós temos que estar prontos, dispostos a pagar o preço da obediência, a pagar o preço da fidelidade ao Senhor. Obedecer à chamada do Senhor tem um preço. Queremos ser grandes servos de Deus? Estamos dispostos a sofrer por Ele? A sofrer com Ele? Irmãos, é fácil dizer que sim. Eu estou. É fácil dizer que sim. Tal como Pedro, muitas vezes nós afirmamos, e Pedro, o apóstolo, disse a Jesus, eu vou contigo até à morte. Depois, quando alguém perguntou, tu também és um deles, não é? E ele, não o conheço. Não o conheço. Ou seja, Pedro depois mudou, mas naquela hora ele confiava muito nele. E isso levou-o a ser fraco e pequeno. Às vezes a nossa confiança ou a nossa disposição é apenas uma vontade, mas na realidade não acontece. Estamos dispostos a, sim, eu dou a minha vida por Jesus, eu estou disposto a pagar o preço, mas quando chega a chuva, hoje está a chover, não vou à igreja. Quando chega ao sol, hoje está muito calor, vou para a praia. E quantas desculpas nós damos? Eu não vou servir na igreja porque não gosto daquele tipo de igreja, não gosto daquele tipo de culto, ou não gosto daquela pessoa que está a dirigir. Quantas e quantas vezes? Mas estamos dispostos a sofrer e a pagar o preço. Irmãos, quantas coisas se colocam à frente da nossa vida para nós não sermos fiéis ao Senhor e não servirmos ao Senhor. Às vezes a opinião de amigos, a opinião de familiares, leva-nos a abandonar aquilo que são os nossos valores, a nossa fé. Estamos dispostos a pagar o preço? João Batista foi grande diante do Senhor porque ele estava disposto a pagar o preço. E finalmente, e para terminar, há um valor mais. João Batista foi grande diante do Senhor, não só, mas principalmente, e a base de tudo, porque ele era um homem espiritual, um homem dirigido por Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é ter muito Espírito, porque o Espírito é Deus. E não é dado um bocadinho assim aos poucos e poucos. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo ter mais de nós. É Ele controlar toda a nossa vida. É Ele dirigir e estar presente em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era fiel à missão que lhe tinha sido confiada. Ele estava disposto a pagar o preço. E, finalmente, ele era um homem de coração humilde. Ninguém é grande se não for pequeno. Ninguém é grande se não for humilde. O Senhor Jesus mesmo disse, aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Em João, no capítulo 3, versículo 26 a 31, diz assim, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo que está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Que discurso, irmãos, este de João Batista. Os discípulos de João Batista foram ter com ele e foram-lhe dizer, olha, aquele que tu batizaste lá no Jordão, Jesus, estava-se a referir a Jesus, anda lá agora também ele a falar, está a tirar o teu protagonismo. Agora todos estão a segui-lo a ele e deixaram de seguir a ti. Deixaram-te ouvir. E o que é que ele disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. A glória é para Cristo. Quem tem de aparecer é Cristo. Não é o homem. Qualquer pregador hoje da palavra, se ele se exaltar a ele próprio, quiser aparecer ele, grandes cartazes, grandes outdoors, fotografia do homem, ali está ele. Onde é que está Cristo? Onde é que está Cristo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. A grandeza do servo de Deus não está no servo, mas está em quem ele serve. O Evangelho é que é grande. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhum homem salva. Nenhum homem muda a vida de ninguém. Só Deus muda. Só Deus opera com poder. E João ainda vai dizer, eu sou da terra. Aquele que é da terra é da terra. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele não queria ser mais do que aquilo que ele era. João não atribuía a si mesmo qualquer virtude. Ele reconhecia a graça de Deus naquilo que ele era. João não se achava nada comparado com Jesus. Lembra-se que ele chegou a dizer, eu não sou digno de desapertar as suas sandálias, as alparcas dos seus pés. Não sou digno. João reconhecia que quem tem que aparecer é Jesus e não ele. E esse é o grande aos olhos de Deus. Qualquer pessoa hoje que queira aparecer, ser famoso, ser grande, e alguns aproveitam a igreja, não conseguem ser grandes em mais lado nenhum, então querem aproveitar a igreja para aparecer. Tem um púlpito, aqui vou ser rei, Senhor. Coitadinhos. Nunca será grande aos olhos de Deus. Pode ser grande aos seus próprios olhos, pode ser grande aos olhos de algumas pessoas, mas nunca será grande aos olhos de Deus. Grande aos olhos de Deus começa também com humildade. Só aquele que é humilde será exaltado. Meus irmãos, temos aqui um desafio no mundo de hoje. E o desafio é este. Eu sei que muita gente quer ser grande nos dias que correm. Quem não quer? Não queria ser grande na sua empresa. Subir e ser o chefe lá. Como se diz agora o CEO. Eu vim de baixo. Ser grande, o melhor aluno. Não nos orgulhamos quando os nossos filhos vão para os quadros de honra. Ser o grande aluno. Mas aos olhos de Deus é que importa. Aos olhos de Deus é que importa. Ser grande empresário. Ser grande artista. Bem, há muitos grandes artistas aí. E por aí. Os jovens que estão agora a projetar o futuro, querem ser grandes em quê? Grandes como? Não é que Deus não queira grandeza para a tua vida. Se Ele tiver essa grandeza, Ele vai te dar. Mas podes ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma se não fores grande aos olhos de Deus. Tens de ser grande aos olhos de Deus. E João Batista não foi grande aos olhos dos homens. Quem é que queria comer gafanhotos como ele? Hã? É a comida do futuro, lagartas e gafanhotos, não é? Ele estava muito adiantado no tempo. Mas quem é que quer comer gafanhotos e vestir-se de pele? Quem é que quer andar desgrenhado e viver no deserto? Ai não, eu quero ter uma casa, de preferência com piscina. Quero 3 carros. Um para fazer passeios no campo, outros para ir para a praia e outros para andar na cidade. Queremos ser grandes. Mas será que somos grandes aos olhos de Deus? Foi porque Ele se submeteu ao Espírito do Senhor. Foi porque Ele foi humilde. Foi porque Ele foi fiel. Que Ele foi grande aos olhos de Deus. E assim serás tu.
se fores cheio do Espírito Santo, se valorizares a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, se fores fiel àquilo tudo que Deus te dá para fazeres ao seu serviço, se engrandeceres ao Senhor e estiveres disposto a pagar esse preço, então, com humildade, serás grande. E o Senhor se alegrará, e a igreja se alegrará, e a tua família se alegrará, e o mundo verá quem tu és, e muitos irão dar louvor e glória a Deus pela tua vida. Muitos se alegrarão, diz o Senhor acerca de João Batista. E se tu fores grande aos olhos de Deus, muitos se alegrarão também. Mas o mais importante é alegrar o coração de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.